Olá, pessoal, tudo bem? Estamos com mais um Pode Mais, Estácio Rezende, do curso de nutrição. Hoje nós estamos com um convidado super especial, egresso aqui da universidade. Ele é o Gustavo Batista, formado na Unesa, pós-graduado em nutrição no autismo, fisiologia e metabolismo, pós-graduado em análise do comportamento aplicado e pós-graduado em transtornos alimentares infantis, seletividade alimentar, compulsão, bulimia, anorexia e obesidade. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, é uma oportunidade ímpar estar aqui hoje compartilhando com vocês. Com a Mariana, professora, deu muita aula, explicou muita coisa, muito detalhe. E hoje a ideia é só somar e desbravar uma área junto com vocês aí que pode estar acontecendo. Com certeza vai acrescentar muito, fiquei muito feliz em pensar no seu nome, em você ter aceito o convite também, porque é muito legal a gente ver essa trajetória acontecendo. Você, como aluno, sempre muito dedicado, muito comprometido, sempre fazendo muitas perguntas, e eu sempre falava que eu achava isso muito incrível, porque quem faz muitas perguntas é sinal de que tem um interesse realmente em aprender e em construir uma jornada, né, profissional de excelência. E hoje ver você trilhando esse caminho é muito bonito de ver, e fico muito feliz por você estar aqui e ter aceito o convite. Tenho certeza Obrigado. que vai acrescentar bastante aí pra gente. A ideia da curiosidade ela só tende a ampliar cada vez mais e a trazer mais conhecimento e encaixar as peças, as lacunas que sobram ali às vezes da formação. Então a ideia é sempre perguntar, perguntem. Com certeza, já fica a dica aí, né? Bom, vou começar falando um pouquinho, como eu sempre começo, né? Querendo saber um pouco da sua jornada na nutrição. Acho que isso faz com que a gente consiga se conectar, né? E como é que foi a nutrição na sua jornada? Conta um Então, pouquinho. nutrição entrou de gaiato ali, Aham. então foi de uma forma não tão esperada. A mãe de um colega meu passou por um problema de oncologia. O papel do nutricionista naquela época foi primordial. Enfim, ela ficou bem e tal, e eu acabei me encantando. Eu falei assim, olha, a ideia de ajudar pessoas necessitadas Uhum. é uma coisa que eu gostei. Então, vendo o trabalho dela, ainda que indiretamente, distante, então foi uma coisa que brilhou o olho. E aí eu falei, olha, pode ser que eu venha fazer isso. Uhum. E aí veio aquela busca que a gente tem quando está entrando. Como é que é o curso? Como é que funciona? O que que você gosta? O que que não gosta? E aí, cada vez mais, eu fui estudando, aprimorando e gostando, e aí fiz a matrícula. Que legal, muito bom. E hoje você está numa área, de certa forma, específica, Sim. na área de seletividade alimentar, voltada para o TA, o que, assim, eu de fora, também trabalhando na área materno-infantil, não é a minha especialidade, mas eu vejo uma crescente. Você consegue explicar para a gente um pouquinho de como foi esse caminho até a área e como que funciona? O que é a seletividade? O que é o TA? Para a gente explicar um pouquinho, né? Tá. TA nada mais é do que transtorno do espectro do autismo. Uhum, São crianças que têm um transtorno neurológico uhum, que muitas das vezes elas são incapacitadas ou não uhum, de apresentar um funcionamento perfeito do cérebro. Então, o cérebro delas basicamente age de uma forma diferente ao ponto de reconhecer estímulos e discernir esses estímulos. Então, um barulho que talvez para nós uhum. seja normal, para uma criança TEA, às vezes vai ser um barulho muito estridente, vai causar um transtorno a ele e isso acaba desregulando todo o sistema. Uhum, Então, seriam crianças que têm um distúrbio, seja ele né, neurológico e tudo mais, mas de uma forma que são crianças que principalmente apresentam uma questão de rigidez cognitiva, então a dificuldade da mudança da rotina e da implementação de novos alimentos. uhum. Então, através disso, eu acabei estudando e tentando entender o porquê que a criança tem esse padrão tão rígido, coisa que muitas das vezes não é comum de se ver. Então, aí eu fui estudando, fui me aprimorando e eu cheguei à conclusão que assim, é multifatorial. Sim. Então, isso funciona muito numa ideia de equipe multidisciplinar. E através dessa equipe, eu sou um dos Uhum. integrantes que acaba trabalhando também a seletividade. Interessante. Você fala de equipe, quais são as áreas que complementam ali, né, a sua atuação? Tá, junto comigo, sempre vai ter uma fono, então um fonoaudiólogo, sempre vai ter uma terapeuta ocupacional, ou TO, para quem Aham, já sabe e já tudo conheço. mais. Geralmente vai ter uma neuropsicopedagoga para a questão de ensinar, para a questão de doutrinar ali na ideia de a criança precisa de tal alimento, como que a gente vai introduzir, como que a gente vai fazer com que essa exposição seja menos sofrida ou menos dolorosa. Uhum, E entra o papel do nutricionista propriamente com o alimento em si. Então,
o nutricionista monta tanto o cardápio quanto a expansão desse grupo, seja ele começando com batata e saindo, por exemplo, da ideia de um nugget e terminando um frango empanado caseiro. Então a gente evolui essa dieta tanto em consultório quanto na casa, e a ideia é que essa criança saia do industrializado e entre num produto mais natural. Perfeito. E você percebe que isso leva um tempo, esse tempo é individual para cada criança, cada família, como que isso se dá? Então, a questão da criança em si é uma incógnita. Sim. Então, cada criança ela vai agir de uma forma. Tem criança que com 2 semanas a criança nunca comeu maçã e você consegue introduzir uma maçã na dieta dela, no dia a dia dela. Tem crianças que ficam 6 meses e ela não consegue introduzir nada, mas pequenas mudanças que acontecem para esses tipos de crianças já são muitos avanços. Então, tem criança que apenas está em consistência pastosa e aí você consegue colocar grosseiramente amassado. Parece que não, mas é uma Mas é uma evolução grande evolução. gigantesca. Porque mudar a consistência de um alimento, para essa família, é genial, porque antes ela dependia de um liquidificador e agora ela só precisa amassar. Uhum. Então, todo o contexto gira em torno da criança e também da casa. Mas o mínimo que a gente consegue mudar já é uma evolução em tanto. Nossa, isso é muito legal de você colocar, porque você vai realmente. Nós sempre ouvimos falar de acompanhar o progresso, né? Aquele processo todo, mas às vezes passa muito despercebido. Nesse Sim. caso, qualquer avanço já vai gerar uma alegria muito grande naquela Qualquer família. avanço é avanço. E uma coisa que eu prezo muito sempre é trazer a família para dentro do consultório. Por quê? Às vezes a mãe ou o pai, a família como um todo, ela tem a ideia de que meu filho tem que comer arroz e feijão. Só que arroz e feijão, para o padrão que a criança apresenta hoje, é um alimento muito distante. Sim. Então, olha, a criança não comeu arroz com feijão, mas ela aceitou, por exemplo, um milho. Ótimo, o milho Já é faz parte considerado do grupo. parte do grupo, então indiretamente ela está comendo. Então eu tenho que trazer, tenho que explicar, e aí aos poucos a família vai entendendo que isso também, de estar comendo um alimento novo, sendo o milho, ainda que não seja o alimento ideal para o dia a dia, o milho já causa uma certa liberdade. Então isso já facilita com que você vá no restaurante, facilita com que você vá numa praia. Então é sempre trazer a família para a família fazer parte do processo. E olha, o mínimo que eu conseguir introduzir já te dá uma liberdade e já dá uma paz também nessa refeição. Com certeza. E isso que você colocou é interessante porque faz com que as pessoas conheçam sobre os grupos alimentares, né? Sim, Entendendo que os alimentos, eles, né, muitas das vezes não vai ser aquele no primeiro momento, mas você tem outros. a ideia, lógico, é ter o prato colorido. Sim. Então a gente vai sempre prezar pelo prato colorido. Mas muitas das vezes não é o que acontece. Aham. Então, por exemplo, eu tenho pacientes meus que tem 2 pacientes, na verdade, um tem 7, um tem 6, que ainda estão no peito. Sim. Então, é só isso. Aham. Outro dia a gente chegou a conversar. Então, Exatamente. não evoluiu do mesmo jeito. Aham. Pode ser que mude? Pode. Uhum. Na falta, suplementação. Então, a suplementação ela acaba sendo um viés, porque aos 7 anos o leite materno não contempla mais todas as vitaminas. É realmente olhar o paciente de um formato individualizado mesmo, Isso. né? Porque é algo muito específico. E existe um padrão alimentar? Você está falando disso? Pelo que você falou, acredito que não, mas existe um padrão alimentar dos alimentos que são mais aceitos pela grande maioria ou é muito único realmente? Geralmente, criança seletiva, primeiro, a seletividade, ela é uma exclusão total ou parcial dos grupos alimentares. Então, pode ser a criança que come apenas 3 grupos, pode ser a criança que come apenas um alimento de cada grupo. E aí a gente divide entre seletividade e dificuldade, que seria uma seletividade mais grave. Então, a dificuldade seria quando a criança só come até 8 alimentos. Ok. Seletividade é quando ela come um alimento e exclui pelo menos um grupo. Então, ela come um grupo dos grãos, um grupo das leguminosas, um grupo dos legumes, dos vegetais e por aí vai. E ela exclui algum grupo desses. Então, isso é uma criança seletiva. Crianças seletivas normalmente comem na casa dos 15 alimentos, sendo total. E aí, alimento conta salsicha, alimento conta Doritos, porque Conta isso tudo. conta tudo. Porque isso, no final de tudo, vai sustentar. Então, de fome não vai morrer. Então, isso acaba contando também como um alimento. Então, o padrão que eu vejo é sempre industrializado. Sim. Sempre. Por causa da rigidez cognitiva. E aí, o industrializado gera o conforto. Toda vez que eu abrir o pacote de Doritos, ele vai ser da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma textura, com o mesmo paladar.
Quando eu abrir o Cheetos, ele vai ser da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma Uhum. textura. Então, tende a sempre ser de uma forma industrializada. Pode ser Sim. que seja um bolinho do tipo de Ana Maria, Uhum. pode ser que seja um biscoito creme crack, mas sempre na ideia de algo que nunca mude o padrão. Entendi. Isso E para eles é muito importante. isso para eles é uma zona de conforto. E até Uhum. pra gente. Sim, é A verdade. gente chega num lugar, a gente não tende a comer a comida nova. Aham, A gente tende a ir naquela zona de conforto. Não sei se eu vou passar mal, não sei como é que vai aham, cair. aham. O problema é quando você só fica na zona de conforto e exclui todo o resto. Uhum, Então, eu gosto de trabalhar com pelo menos 4 alimentos. uhum, A criança comeu 4 alimentos de cada grupo, ok, é um forte candidato aí para ter alta. Porque eu sei que não vai ser uma criança que vai comer tudo o tempo todo, a vida toda. uhum. Então, se ela conseguir se alimentar com 4 alimentos, já dá para a gente montar mega dietas, independente da quantidade de caloria. Então, 4 alimentos de cada grupo já é o suficiente. Ótimo. E alinhar a expectativa com a família deve ser um ponto assim primordial mesmo, né? Isso é uma das maiores dificuldades. Sim. Isso é uma das maiores dificuldades, porque muitas das vezes a mãe não vê evolução, ainda que você mostre a evolução. Aham, Mas ele está há 3 meses com você e ele saiu. Então, mas olha só, ele estava no alimento líquido, agora ele está no pastoso. aham. Então, parece que não, mas ele muda totalmente. Então, é uma questão de multifatorial. Não se sabe, por exemplo, uma causa específica do Sim. que Uhum, causa essa seletividade, mas tem algumas coisas que a gente pode alinhar, gerando uma possível seletividade, o que uhum. pode acentuar essa seletividade. Perfeito. E hoje, quando você fala de seletividade, o seu foco é nas crianças que têm o TA ou qualquer criança, né, que tem às vezes uma outra condição, que tenha às vezes a seletividade alimentar, como que é? Geralmente, toda criança, o público maior acaba Uhum, sendo autista sim, por causa da rigidez cognitiva. sim, uhum, Mas toda criança tende a excluir algum grupo. uhum, Então, a criança ela vem ao mundo estéril. Então, ela vem sem nenhum uhum, padrão, ela vem sem nenhuma forma, e tudo a gente ensina. Aí a família muitas das vezes não come e não passa esse padrão para a criança. Só que quando a criança chega aos 6 anos, torna-se um problema. Às vezes a criança é uma criança extremamente constipada, às vezes é uma criança que tem muita diarreia, e uhum, aí isso acaba gerando um transtorno. E aí eu acabo atendendo essas crianças também, mas uhum, não na área de seletividade, mas na uhum, área de exposição a novos alimentos. Então, na entendi. ideia de você ampliar esse grupo. Uhum, Crianças que não são autistas tende a ser muito mais fácil. uhum, Mas sempre tem criança que apresenta padrão de bulimia, e aí você tem que tirar os alimentos. Tem criança que apresenta padrão de anorexia, e aí você trabalha junto com a psicóloga para você aumentar esse grupo e uhum, explicar para ela que, olha, não vai ganhar peso, e ainda que você ganhe peso, não vai fazer com que você fique feia, se sinta mal. aham, E aí é todo um trabalho para você ir tirando e desmistificando. sim. Mas sempre tem relação direta com a família. Geralmente a família acaba sendo o estopim para a criança apresentar algum distúrbio. É algo assim que é necessário as pessoas terem clareza, né? E tem alguma faixa etária? Ou depende, varia muito? Já de- Se a gente fosse falar de crianças autistas, Sim. ficaria na casa ali de 1 ano e Uhum, 10 até mais ou menos os 3 anos, que é quando acontece a poda neural, que a gente fala. É quando o uhum, cérebro se reorganiza e ele vê, olha, tais ações eu não preciso mais e eu acabo descartando. Então uhum, você vê crianças que andavam e a criança volta a engatinhar, crianças que falavam e ela volta a uhum, babalsear. Então isso acontece porque o cérebro entende que não preciso mais dessa ação, eu acabo esquecendo e perdendo essa funcionalidade. Isso também acontece com o grupo. Por isso que a introdução é muito importante. uhum, Porque se é uma criança autista, ela já nasceu com a síndrome, ela não desenvolveu essa síndrome ao uhum. longo dos 1 ano, 2 dela. Então, expor ela ao maior número de alimentos enquanto ela ainda não apresenta uma resistência é bom, porque nisso você acaba conhecendo e ensinando paladares novos. Sim. Porque Uhum. quando acontecer a poda, se você tiver 100 alimentos e perder 50, você ainda tem Você tem 50. 50. Agora, se você só conhece 10 e perdeu 10, deu ruim. Muito interessante. E aí eu já ligo a pergunta de quando buscar, então, a ajuda de um nutricionista? Mais ou menos nessa idade ou tem algum outro caminho? Então, geralmente a criança ela vai vir com um atraso Uhum, muito preocupante e muito acentuado nas outras áreas da vida dela. A sim. alimentação ela vai ser um dos motivos para você procurar ajuda.
Mas normalmente vai ser crianças que vão apresentar atraso de fala, atraso nos padrões motores do desenvolvimento infantil. Então ela vai demorar a sentar, ela vai demorar a rolar, ela vai demorar a engatinhar. Sim. E isso tudo você vai percebendo também que a criança ela vai deixando de comer certas coisas. Então, uma coisa que eu gosto de ensinar é, se a criança está na introdução alimentar, e eu não faço introdução alimentar. Então, Mariana Ah, é uma fase linda também, né? Se complementa, as áreas se não se... complementa, mas eu não faço porque eu Aham. acho que demanda muita atenção. Sim, uhum, E aí eu fico muito assim de dar o alimento, eu acabo trabalhando BLW, a uhum, exposição, acabo trabalhando o amassado, sim, separado no pratinho, mas a introdução em si eu acabo não fazendo. sim, Não sei se é porque as crianças também já me procuram maiorzinhas, aham, e aí eu também já me sinto confiante para trabalhar sim, com os que já uhum, comem. Mas de uma via geral, a criança ela vai apresentar uma dificuldade, e aí você vai alinhar duas coisas. Pode ser um problema de deglutição, uhum, e aí você vai procurar uma fono ou algum especialista que vai trabalhar essa questão, vai, olha, avaliar. Realmente, a criança não sabe mastigar o alimento, ela não aprendeu, ou não, ela tem algum transtorno ali que não deixa ela comer esse alimento. Se ela uhum, tiver algum transtorno, algum estreitamento de traqueia, ou alguma coisa do tipo, isso tudo já é características aí de que a criança vai vir no futuro próximo a apresentar algum tipo de transtorno. Via de regra, criança parou de comer um alimento sem motivo, começou a selecionar muito, não gosto. Comia, não gosto, comeu, aham, ou passou a comer pouco tempo, e aí daqui a pouco ela simplesmente enjoou, uhum, deixou de comer de uma hora aham, para outra, isso aí já é um bom sinal. E aí você pode ir variando. A cada mais ou menos 20, 30 dias, a criança não aceitou ou mudou muito o padrão, geralmente tem alguma coisa errada. já tem que buscar, né, Ficar esse pelo menos com auxílio. atenção. Já é Ok. ter uma atenção. E quem que normalmente é o primeiro profissional que ajuda a família a identificar esses fatores? O pediatra ou normalmente já está em acompanhamento com outros profissionais? Depende, Difícil. né? Eu É, acho que difícil. é um olhar em equipe mesmo. O que eu percebo muito é geralmente começa com a TO. Então, Sim. o terapeuta Uhum. ocupacional, porque ela vai trabalhar na questão do brincar. Ela vai Uhum. ensinar essa criança na vida diária. Lógico, aí eu não vou saber Não, com especificamente, certeza. mas basicamente ela vai trabalhar na questão do brincar dela, Uhum. no desenvolvimento dessa criança como criança mesmo, Sim. uma criança Uhum. típica, caso não seja. E aí ela vai começar a perceber algumas coisas, então ela não vai dar uma funcionalidade, ou então ela vai tender a levar muitos alimentos na boca, e aí isso pode ser uma questão de hipotonia facial, então ela quer Sim. sentir o que está ali, ela quer Uhum. perceber a boca, ela quer perceber os dentes. Então, aí a TO normalmente vai Uhum. encaminhando. Entendi. Às vezes a criança não vai ter um problema de TO, então ela dá a funcionalidade, mas ela tem um problema de fala. Uhum. Então ela começa na fono e a fono começa, olha, mas ele não come tal tipo de alimento, ele exclui, e aí vai, Vai um vai depender puxando o outro. de cada realidade Isso. mesmo, né? Geralmente o pediatra não é a pessoa que vai indicar ou Sim. tudo mais. Já Geralmente quando indica é porque já está maior e já tentou suplemento, já tentou vitamina, já tentou entendi. abrir o apetite, que é uma coisa errada. Uhum. Então já fez de tudo e aí, procura um nutricionista. Perfeito. E falando um pouquinho, né, de como é a área, a gente desperta aquela curiosidade em saber como é que é o atendimento. Você consegue dar um exemplo, assim, de como que funciona o seu atendimento? Pode ser uma atividade, algo que você nunca deixe de colocar em prática. Para você é essencial. Eu sei que vai depender muito de cada paciente, Normalmente mas de modo geral. eu tento seguir um padrão Sim, para eu aham, também não me perder muito na sim, avaliação. aham, Via de regra é brincando. legal. Então a gente vai brincar. Uma brincadeira que eu gosto muito de fazer, por exemplo, pinos, e aí esses pinozinhos de boliche. Sim, aham, E a gente vai jogando a laranja, vai jogando o tomate, vai aham, jogando. E aí tem criança que não pode ver o alimento verde na sala. uhum, Então é uma ideia de ele não precisa comer. Ele uhum, não se sente confiante, ele não se sente confortável. Mas ele se sente confortável às vezes para pegar e jogar. uhum, Então esse é o primeiro passo para a gente chegar a esse alimento perto. E aí a gente vai. Tem criança que vai aceitar melhor, tem criança que de primeira vai sentir confiança em você e vai querer provar. Tem criança que ela não vai provar. Tem criança que não come com você, mas aham, aceita experimentar em casa. aham. Então tem de Você- tudo, mas a base é a brincadeira. Então, brincadeira, despertar curiosidade e trabalhar cheiros. Então, Uhum. utilizar de cheiros no ambiente. E aí, lógico, tende aí a avaliação de cada paciente. Entendi. Então, há o contato ali em algum momento com o alimento em si.
Desde o primeiro momento ou não? Desde o primeiro momento, não. Eu gosto de trabalhar por fases. Legal. Então, as primeiras 4 semanas é só brincadeira. Uhum. A criança vai vir para brincar. A gente vai desenhar, a gente vai pintar, a gente vai fazer o que ela quiser, basicamente. E aí, através desse tempo, a gente vai aos poucos ganhar confiança um do outro. E aí sim a gente começa a trazer o alimento. Perfeito. E porque eu penso sempre que já está sendo pesado para a criança, Sim. não para a família, para a criança. Uhum. Então, todo mundo, você não come, você não aceita, você não quer, e aí meu filho não aceita, mas seu filho faz pirraça, tem que forçar. Então, ela já vem com uma bandeira de defesa levantada. Sim. Se eu chegar e ser mais um que vou dar alimento, fazer ela comer, que você tem que comer, eu acho que não é por aí. Não. Então, primeiro tento quebrar essa barreira. Então, primeiro a gente vai brincar. A gente brinca, a gente é amigo. Uhum. Depois a gente começa a trabalhar. Então, Estabelecer a confiança que primeiro a você gente falou. estabelece a confiança. E eu tenho certeza que é um caminho que gera muitos resultados, né? Gera. Mesmo que aos poucos, porque é um processo, Mas mas gera. alguma coisinha que mudou ali já é um motivo e tanto Já é um de motivo. alegria. Essa confiança da criança é muito importante. Eu falo muito isso com as famílias, acaba sendo um pouquinho mais na base, né, lá atrás, mas de que a criança é um ser ali que precisa daquela, também ser, que a gente preste atenção, né? Sim. Porque muitas das vezes, às vezes passou por várias consultas e ninguém nunca falou com ela, né? Ela Isso. nunca falou Fala sempre com o diretamente. profissional, sendo que o paciente... Melhor, fala sempre com o responsável, Sim. sendo que o paciente é a criança. Exatamente. Então, a ideia é total atenção na criança. Então, a mãe está ali simplesmente como uma responsável pela tal. Sim. Mas se a criança fala e ela tem um entendimento de te responder o que você está perguntando, a mãe ela tá ali só para falar, olha, eu trouxe na consulta, mas a consulta é dela. O que você gosta? Ah, eu não gosto de laranja. Aham. Ah, mas eu gosto de goiaba. Então a gente coloca lá que goiaba a gente vai tentar. Ainda que nunca tenha visto, não come, mas ela falou que gosta. Aham. Então a gente leva isso em consideração. Legal. Com Então a certeza. vontade da mãe, muitas das vezes, ela não é levada. Uhum. Porque ou a mãe tende a hipervalorizar demais, ou então a mãe tende a desmotivar demais. Ah, já tentei de tudo, a criança não come. E isso atrapalha muito, principalmente falar perto da criança. Sim. Uhum. Às vezes compara com outras crianças. Isso é o pior. A comparação acaba piorando muito e muito. E a criança tende sempre a fazer uma espécie de birra, de mecanismo de contra-feedback, Sim. como se aham. fosse. Então, ela tende a... Como é que eu vou te explicar, Mariana? Ela... Talvez uma defesa, não sei se essa palavra seria Isso, mais é. adequada. Minha mãe fala Uma que eu não proteção. como, então eu não vou comer. Sim, Como se fosse uma birra, entendi. ainda que indiretamente. Ah, se minha- Aham. sempre fala que é difícil, então eu sou difícil, não vou aceitar. Aham. A criança tem muito disso. Então, Sim. não, você é um campeão, você vai comer. E você exalta, e você levanta a criança, e aí ela se sente encorajada. Aham. E aí, quando ela se sente encorajada, ela pode não comer contigo, mas ela sai com aquela energia. Com Pra certeza. fora. É a mesma coisa com o adulto, né? Sim. Se ele tá num ambiente onde só há um sentimento, às vezes, negativo, palavras negativas, aquilo, de certa forma, se ele não tem aquela maturidade, Isso, vai influenciando. Então, Sim. acaba acontecendo com a criança também. igualmente. Muito interessante. E quando você, assim, estava na graduação, terminando, né, agora, você consegue ver a importância, né, do estudo, dessa atualização? O que para você foi muito importante e você levou, né, tem levado até agora, que você até poderia falar para outros alunos também, de Eu- dica? Eu acho que do período da graduação, tentar conhecer o máximo possível de coisas foi o que me fez escolher. Aham. Então, todo mundo ali da minha turma queria uma coisa e eu já pensava diferente. Aham. Então, a ideia que eu sempre tive foi não buscar algo por dinheiro e tudo mais. Buscar algo que isso vai me transformar como Sim. pessoa. Uhum. E aí, através dessa transformação, sim, eu vou ganhar dinheiro. Com certeza. Então, eu conheci pessoas que queriam muito estudar oncologia, Uhum. muito que queria estudar nefro, muita gente que queria estudar a parte neurológica. Uhum. Então, você tem que ir alinkando. Mas o que tem a ver, por exemplo, nutrição com TDAH? Uhum. Ah, entendi. Então, beleza, ó. Tem uma opção, depois você estuda com outra coisa. E aí você vai estudando, até que você fala, entendi, juntei uma gama de conhecimentos, e aí agora eu decidi que eu quero estudar tal e tal coisa, porque faz mais sentido para mim. Sim. Uhum. Ainda que tenha muito, essa ideia de mercado saturado é mentira. Nunca tá saturado. Sim.
Não, porque o que eu vejo assim, que o que é mais valioso é a pessoa que você é, né? Quem Isso, eu sou, cada um dos alunos que a gente, né, vai conhecendo. E aquela história que ele tem durante toda a sua jornada, isso é único. isso é Então, eu único. penso muito isso também. São vivências, igual eu É. não gostei, por exemplo, Aham. de bromatologia. Aham. Não, não gostei. Então, Sim, era uma coisa algumas que. áreas que você já, né? Histologia. Aham. Então, eu já fui muito mais na área clínica. Sim. Uhum. Então, eu gostei mais de ter o contato, eu gostei mais de estar junto com pessoas. E Sim. aí eu falei, não, então isso aqui já não serve para mim. Sim. Uhum. Então, são áreas que eu acho que depende muito do perfil. Do Acho que perfil. o foco tem que ser sempre é a área da saúde. Você escolheu um Uhum. curso da área da saúde, então você tem que prisar por atendimento ao próximo e Sim. assistência ao próximo. Se for Uhum. para ganhar, mexer com máquina, coisa Uhum. padronizada, estuda engenharia. Sim, porque já sai, né? Já sai, todo mundo tem que É. apertar o mesmo parafuso, todo mundo tem que fazer a Uhum. mesma coisa, e aí você quer uma coisa mecânica, dieta pronta e tudo mais, engenharia. Aham. Se você quer humanização, dieta, qualidade de vida, Uhum. aí você Aí você tá no lugar, tá no né? lugar certo. E falando sobre isso, você acha que o autoconhecimento ele faz a diferença, você se conhecer, para que você consiga ter essa clareza, né? Porque para você identificar qual é o seu porquê, o que que vai te trazer essa motivação diária mesmo, né? Eu acho, acredito que sim, Sim. mas também acho que não. Uhum. Então, acredito que sim, que você tem que estar bem consigo Sim. e ter Uhum. essa clareza de que às vezes no começo vai ser meio Sim. turbulento Aham. e você tem que suportar e passar, mas eu Uhum. também acho que não, porque tem muita gente que é criado naquela caixinha. Uhum. E aí essa caixinha é a ideia da zona de conforto. Então, eu só vejo nutricionista para emagrecimento, Uhum. nada contra. Mas só vejo nutricionista para emagrecimento. Então, olha, eu vou estudar para emagrecimento. Então, Uhum. eu foco esforço numa coisa que já tem. Não que Sim. eu não possa fazer, Sim. mas eu foco não no sentido de aprender novo. Eu foco porque isso é o que mais tem, é o que mais vai vender, o que mais tem visibilidade. E aí você Sim. deixa de aprender outras áreas tão Uhum. boas quanto. Uhum. Então, acho Às vezes que você está indo mais pelo que a grande maioria faz. faz do que porque o que você gosta. Exatamente. Então, assim, por isso que, assim, ao meu ver, tem que ter esse processo, né, de realmente conhecer todas as áreas. Eu acredito que a graduação é um momento para isso, Acho que tem que ser mas curioso. a curiosidade. Tem E que é ser curioso, realmente gente. o que eu sempre me recordava dessa Corrida. curiosidade, né, de buscar realmente entender o porquê das É. coisas. Então, acho que tudo gira em torno da curiosidade. Os Uhum, grandes avanços que a gente tem hoje em dia são pessoas que não conseguiram ver o básico e falar assim, não é possível que é só isso. uhum, Tem que ter um algo a mais. E aí hoje a gente está aí. Então a gente pesquisa em outra área. Então, se você for estudar nutrição no autismo, você vai ver que você vai esbarrar junto com fono, que às vezes está sim, anos-luz na sua frente. sim, Você vai esbarrar na área de terapia ocupacional que está anos-luz. Então, nutrição está chegando agora como um padrão. uhum, Então, antes de 2012, a gente não falava de seletividade. Então, uhum, não existia essa área. Não é à toa que um dos melhores cursos, um dos cursos mais caros, que mais tem venda e que mais tem funcionalidade, são de fono. entendi, Então, são áreas que você precisa estar o tempo todo buscando em outra e trazendo para você. sim. Então, são áreas que o nutricionista ainda não tem tanta competência porque não estuda a área, mas é Uhum. uma área estritamente de nutrição. Então, Exatamente, porque está lidando, né, com a alimentação está ali. lidando com alimentação. Então, assim, acaba que você tem que desbravar, né? Tem que Esse desbravar. caminho é um desafio desse início, mas com certeza deve ser muito gratificante, né? Ah, Você ir conhecendo e você, a curiosidade, ela vai te auxiliando nisso, porque você sim, vai buscando em outros caminhos, né? Para você ir trazendo para a nutrição. isso. Eu nunca, por exemplo, eu nunca imaginei que a forma como a criança senta vai interagir como esse alimento vai ser digerido. Então, a Sim, ideia de você ter, por exemplo, os pés colados ao chão uhum, influencia diretamente a oferta como vai ser desse alimento. Então, a criança que come com perninha de índio, que a gente fala, aham, tende a ter uma deglutição piorada, tende a ter uma uhum. exposição de alimentos piorada. Então, eu nunca imaginei, mas isso é de outra área que É, você estuda e traz para você. Então, olha, a partir de hoje tem que ter um banquinho,
tem que ter uma cadeirinha, Aham. porque faz sentido. Muito interessante essa disciplina, né? Em você buscar realmente estudar ali, sair da zona de Sai da zona de conforto, conforto. para que você consiga ter uma melhora para os seus próprios pacientes, né? Isso. É muito interessante. E assim, uma outra curiosidade é em relação à diferença da terapia alimentar. Tem diferença quando fala uma consulta com um nutricionista, com um terapeuta alimentar? E como ser um terapeuta alimentar? Tem Tá. que ser nutricionista? Como é? Para ser terapeuta alimentar, você Uhum, não precisa ser nutricionista. sim. Ser terapeuta alimentar, você precisa ter carga horária Uhum, na área de terapia alimentar. Porém, o que difere o terapeuta alimentar fono, o uhum, terapeuta alimentar TO, para um nutricionista é a gama de alimentos que o nutricionista vai poder trabalhar. entendi. Então, dentro da terapia alimentar, o foco é a exposição de novos alimentos. Porém, dependendo da área que você for e você estudar, você tem a restrição pelo conselho. Então, por exemplo, o fono tem uma função muito mais de trabalhar formas desse alimento. Uhum, Então, ela vai trabalhar o alimento amassado, alimento cozido e tudo mais. A ATO vai trabalhar muito mais numa questão sensorial. Então, uhum, sensorial tátil, olfativa, visual. uhum, Então, não tem tanto o viés de você comer o alimento. Então, você trabalha a terapia alimentar, mas utilizando os alimentos para outras áreas. entendi. Uhum, O nutricionista pode trabalhar toda a gama alimentar. Então, eu posso tanto prescrever o cardápio que eu preciso, uhum, que essa mãe tente introduzir, posso prescrever a dieta propriamente dita, posso uhum. manipular o alimento e trabalhar o grupo alimentar Muito interessante. Você faz um atendimento completo ali. global. Aí eu posso também usar dos alimentos para estimular a parte sensorial e também mudar as consistências desse alimento para trabalhar a fono. Uhum, Casos específicos, somente fono, casos específicos, somente TO. perfeito. Que clareza, viu? Você trouxe. E toda a sua consulta, ela tem essa parte da terapia alimentar ou nem sempre? Vai Não, depender. depende. Normalmente, quando a mãe vem ou o responsável vem até mim com uma queixa que a criança não se alimenta. Então, a Uhum, criança não se alimenta por algum motivo e a gente tem uhum, que investigar. sim. Primeira coisa, a gente tenta avaliar como que é o padrão alimentar dessa criança. Então, Uhum, faz aquele recordatório e aí eu uhum, tento pegar um dia da semana e o final de semana, porque geralmente muda muito de um dia para o outro. uhum, Montando esse recordatório, olha, realmente apresenta um padrão de exclusão importante. uhum, O que que a gente pode fazer hoje? Mudar esse cardápio é uma forma? Olha, talvez sim é uma forma. Então a gente tenta montar um cardápio paralelo. uhum. Como? Eu gosto de trabalhar com a não repetição seguida. Então, por Sim. exemplo, vão ser como se fosse refeição A, B e C. Uhum, Então a refeição A é arroz e feijão. A refeição B a gente dá purê de batata com ervilha. uhum, A refeição C a gente pode trazer macarrão, Padre Nosso, junto com grão de bico. uhum. A criança, teoricamente, aceita os três. A mãe disse que aceita, mas fazendo dessa forma, então, a segunda-feira a gente dá o A terça-feira a gente dá o B, a Uhum, quarta-feira a gente dá o C. Não tendo essa repetição, a criança aceitando, provavelmente ela não é uma criança seletiva. Às vezes é uma questão de uhum, rigidez da própria rotina. Gosta de uhum, comer isso. uhum, Agora não. Se quando a gente tem três cardápios e ela só aceita o A e ela chora, ou no dia do B ela não aceita comer o B, ou uhum. ela até come o B ali, briga, empurrado e tal. No C ela também briga, empurra e ela espera chegar o A Uau. novamente, Uhum. provavelmente ela tem uma seletividade porque ela só aceita esse tipo. É uma Ah, das entendi. formas como a gente vai Uhum, tentando cercar. Como não tem nada que a gente possa falar, olha, realmente tem, aham, então a gente tenta montar cardápios de acordo com o que a mãe relata que essa criança uhum. aceita Sim. e ela tem que aceitar. Então, dentro de 15 dias, dentro de um mês, tem que ser mais ou menos números iguais. Então, ela tem que comer 10 do A, 10 do B, 10 do C. Uhum. Perfeito. E essa repetição vai acontecendo, por exemplo, segunda, terça e quarta, A, B e C, depois começa no A, B e C novamente. Na verdade, não tem uma ordem. Ah, A ideia é entendi. que você espace a refeição. Então, por Aham. exemplo, uma outra opção seria que quando a mãe tem um pouco mais de Uhum. disponibilidade, seria então o que come no almoço, a gente não repete no jantar e não repete no almoço. Só que para fazer esse pular de duas refeições, a criança precisa ter uma gama de alimentos. Sim. Uhum. Então, a criança ela está se alimentando bem, ela consegue fazer essa gama, então o ideal seria almoça, não come a mesma coisa no jantar, Sim. não repete o almoço, mas ela pode vir a repetir, talvez, a janta. Então, na falta de um cardápio, ela pode vir a repetir. Então, ela tem sempre que estar exposta ao desconforto. Uhum. Nesse desconforto, ela tem que responder positivamente. Ela não precisa comer o prato todo, mas ela não pode excluir. Não, olha, não quero, não vou comer.
e ficar com fome, esperar a próxima refeição. Tá. E tem alguma dica que você dá para a família, assim? Porque os primeiros momentos, com certeza, são desafiadores, né? Quando Sim, tá fazendo essa mudança, uma nova rotina, de certa forma. Por vezes poderia não ter uma rotina, ou às vezes ser algo completamente diferente do que você estava propondo. Tem alguma dica, né, que você sempre dá para as famílias nesse início, né, de um novo isso. processo? Eu tenho, e muito importante, Sim. coisas que eu já vi outros profissionais fazendo, que é mudar tudo. Uhum. Então, Mudar assim tudo de uma tudo, vez. vamos supor, Aham. vai mudar o café da manhã, vai mudar o lanche, vai mudar o almoço, vai dar errado. Uhum. Imagino. Porque você já tá basicamente numa guerra com a criança. A Sim. criança não come, você fica horas, e aí a criança fica sofrendo, você fica sofrendo, e não funciona. Aham. Então, o que que a gente faz? A gente escolhe uma refeição, a refeição que você mais tem tempo e que a criança está mais calma. Uhum. Pode ser que seja o café da manhã. Gustavo, acorda às 6h30, a criança tem que estar às 7 no colégio e tal, não sei. Essa refeição aqui é o que ela gosta, você vai dar e vai embora Aham. pro colégio. Ao almoço é caótico, porque tem terapia, porque tem isso, porque tem aquilo. Aham. Pulou o almoço. O jantar eu consigo parar, então a gente começa lá no Começa no jantar. jantar. Mas o jantar é uma boa refeição? Ela come tudo? Come. Então o ideal é que não seja no jantar, Entendi. seja no café da tarde. Porque a refeição que a gente mexer, provavelmente vai ser uma refeição que a gente vai tumultuar. Uhum. Então a gente tem que escolher um momento que você tenha um pouco de tempo e que também a criança aceite essa mudança. Uhum. Entendeu? Então, se a sua parte da manhã é muito corrida, você não vai ter tempo para fazer, para ficar ali, para Aham. tudo mais. Se o jantar é uma refeição que é, bem dizer, a única refeição que funciona, você não pode mexer, porque senão ela vai tender a não jantar mais. Porque vai mexer, né? Porque Vai vai mexer, interferir. você vai Aham. colocar novos alimentos, você vai tentar explorar. E aí, então, a refeição que sobrou, por exemplo, seria nosso café da tarde. E aí, esse café da tarde a gente vai ter, sim, aí sim, vai parar, a gente vai sentar, a gente vai brincar, a gente vai descartar muitas das vezes os alimentos, então a gente vai cortar, ela não vai comer, ela vai sujar, ela vai passar pro cabelo, pro olho e tudo, e ela vai jogar fora. E a gente Sim. precisa ter Aham. paciência, Sim. e a gente precisa ter, então, uma outra refeição que vai complementar essa que tá dando teoricamente errado. Perfeito. Entender que é normal, né? É algo daquele momento ali. E em relação a essa questão do início também, muitas famílias devem alegar a questão da correria do dia a dia, né? Às vezes de não conseguir comprar o alimento. Você também trabalha essa conscientização, essa educação nutricional Sim, para a família? Acredito que a, seja a parte da importante. educação nutricional eu costumo fazer. Aham. Mas eu sempre tento priorizar Uhum. o bom convívio da criança. Sim. Uhum. Então, pai não compra, a mãe não compra e tudo mais. E aí, tá, como que você quer que a gente dê resultado se a gente tem dois, três alimentos só pra gente expor essa criança? Olha, tem que ser uma conversa franca. Sim. O tempo passa, então a janela que a gente tem é até mais ou menos os 12 anos. Uhum. Então, tem ali até os 12, mas não quer dizer que até os 12 você vai conseguir introduzir algo. Sim. Uhum. Então, você tem um tempo, você tem uma lacuna e você precisa tirar a criança muitas das vezes do estado que ela está. Uhum. Olha, como você quer que eu faça se você também não está fazendo a sua parte? E aí eu sou bem franco. Se você não faz, eu não tenho por que ficar com seu filho. Uhum. E aí você pode procurar um outro profissional, ou então você pode simplesmente alimentar ele da forma com a qual você vem alimentando. E por mim, tá tudo bem. Porque Sim. não pode ser eu que vou tomar as dores. Sim, sim. Você tem que saber separar, Tem que né? saber E também, separar. assim, dividir a Dividir a responsabilidade. Eu acho que responsabilidade. isso é um ponto que é muito importante. Porque senão, se você não alinha isso, possivelmente vai gerar aquele sentimento de que você vai resolver Isso. tudo com a consulta. Só que esse trabalho, ele se estende para o lar. Estende muito para o Muito para lado. o lar. E aí entra uma questão global. Então, não é só na casa dos pais, mas também no colégio, mas também na casa da avó. Sim. Então, num passeio que a criança Uhum. eventualmente venha fazer. Então, tudo isso você tem que montar uma rede de apoio e uma estratégia para não errar. Então, se tem que ter uma maçã, não importa qual tipo de maçã. Então, tem que ter lá no café da tarde uma maçã. Porque um dia que ela fica sem ver e ela come o Doritos, ela quase que tende a esquecer
tudo aquilo que você veio trabalhando, porque o sabor do Doritos, ele é inesquecível. Toda vez que a gente Sim. abre, o cheiro vem na mente, o Uhum, cérebro busca aquela informação e sabe, olha, é um alimento que a gente conhece, vamos comer. uhum. Então a ideia é que se a gente se propôs, tenta fazer, porque assim vai dar resultado. Perfeito. E a família comer os alimentos juntos, né? No caso, junto com a criança, é importante nesse caso? Faz diferença ou depende do momento? Sim, faz Sim, total diferença. É a ideia da confiança. sim. Uhum, Então, o laço da natureza mais forte é entre mãe e filho. uhum. Se a mãe come, a mãe indiretamente, inconscientemente passa para a criança que, olha, pode comer, é bom, é saudável, não vai Aham. me fazer mal. É confiável. É confiável. Aham. Então, a criança olhando aquilo, ainda que ela não entenda muito bem o que está se passando, ela sabe assim, ó, se eu comer, eu não vou morrer. Sim. Uhum. Então, gera a ideia de confiança. O que dificulta muito o processo é quando a família não apresenta um bom padrão. Então, a própria mãe, pai, avó, tio, tende a ter um padrão muito ruim de Sim. alimentação. Uhum. Então, às vezes, as primeiras consultas não começam nem com a criança, Com a família. com a família. Então, eu É. preciso que essa família coma minimamente Sim. para aí depois trabalhar com a criança. Porque a criança ela vai ser o reflexo do que a família come. Porque a criança ela não vai no mercado, ela não tem Sim. dinheiro. E aí alguém está trazendo. Não faz estoque, Ela não né? faz De fast food, estoque. de Ela não salgadinho. tem o discernimento, Aham. às vezes, para comer metade, guardar e comer Sim, depois. sim. Então, primeiro começa, às vezes, com a família, às Uhum. vezes não. Eu falo muito isso também, de que às vezes a fase da introdução alimentar, que é um pouquinho antes, é um momento muitas vezes para introduzir a alimentação dos pais, porque por vezes não tem realmente Isso. essa, né? Não passou por esse processo. Mas muito bom. E falando, né, assim, para a gente conseguir fazer um resumo de tudo, deu para entender muito sobre a área. Acredito que vai somar muito para quem, né, vai nos assistir. Eu consegui aprender muito também. Quais os benefícios você já visualizou, assim, através da nutrição para esse público? Imagino que inúmeros, né? Mas, assim, que seja palpável para quem for nos escutar, consiga imaginar mesmo, né? Como que isso gera benefício. Duas coisas que eu consigo visualizar bem, assim, Aham. dois casos que vêm muito na minha mente é redução de medicamento. Então, geralmente criança autista toma uma gama de medicamento, ou seja, para acalmar, seja para te dar mais foco. Então, Sim. toma diversos tipos. Então, isso você consegue reduzir com uma alimentação, Uhum. porque a alimentação ela interage diretamente com o cérebro. Então, alimentos muito açucarados, alimentos que têm muita química ali, tende a deixar o cérebro mais agitado, mais bagunçado, e aí já são crianças que naturalmente têm esse cérebro agitado. Então, você reduz o medicamento. Tem crianças que conseguem tirar o medicamento. Então, Uhum. isso são Que coisas legal. que funcionam muito e eu vejo, e é uma coisa que eu sempre priorizo. Olha, vamos ter uma data para a gente tirar o medicamento. Aham. Lógico, não sou eu que tiro, Sim, aham. mas é uma ideia da gente, vamos estipular uma meta para a gente parar de tomar. Quando? Ah, em agosto. Que aí a gente vai no neuro, faz, apresenta, mostra que, olha, ele está diminuindo pelo menos a dose, Aham. aos poucos está desmamando, e aí tira o medicamento. Então, isso é um avanço que eu consigo palpar diversos casos Aham. Que que legal. apresenta. Um segundo padrão é você desmistificar muitas coisas para a própria criança. Então, são crianças, Uhum. às vezes, que, no caso de bulimia, que tem às vezes não tem um padrão alimentar ruim, Sim. mas viveu a vida inteira ouvindo que tá muito magra, que tá isso, e aí come, e aí quer comer mais, e aí quer comer mais, porque sempre fala que tá magra. Então, a Aham. própria família, e o inverso também ocorre muito. Então, você ensinar com aquela criança que o verde, às vezes, ele faz bem. Sim, aham. E tudo bem ela querer também comer o hambúrguer, Uhum. que tá Sim. na fase dela querer ensinar, aprender novos gostos, aprender novas coisas. Aham. Então, isso é uma coisa que eu vejo também que a gente aprende. E aí, aos poucos, você vê a outra criança falando assim: Nossa, lá em casa minha mãe não fez legume hoje. Olha só. Aí você fala assim: Ué, mas por que sua mãe não fez Aham. legume? Ah, ela não queria, mas aí tinha um tomate, eu mostrei pra ela, ela fez. Olha só. Aí, tipo, ela Aham. própria já entende Que que graça. funciona, que aquilo Aham. ali serve. Que Então, são gracinha. pequenas coisas que a gente fala assim: Olha, essa criança eu consegui ensinar. Nossa, deve ser muito gratificante, né? De ver assim, ouvir, né? Isso. Nossa, muito. Que legal. E assim, como que a gente encontra o seu trabalho? Você consegue falar pra gente? É diretamente com você? Não? Como que funciona? Então, eu atendo plano de saúde. Sim, aham. Então, vocês podem me procurar aí nos planos. Não vou fazer merchan, Sim. mas tem bastante plano de saúde. E atendo por clínica. Uhum. Então, eu trabalho hoje na autonomia. Uhum.
e também tenho o meu próprio consultório. Uhum. Em todos os locais você vai conseguir me achar, você vai conversar comigo, e aí sou eu mesmo que vou acabar montando a minha agenda. Perfeito. Uhum. E também tem nas redes sociais, então é uma maneira aí também de estar um pouco mais diretamente comigo, Aham. ouvindo eu falar, às vezes errando algumas coisas ali e tudo mais, mas aí é uma questão mais diária ali que eu tento movimentar à medida do possível. Sim. É porque tem que encaixar na rotina, né? Tem sempre que encaixar na Tem que encaixar na rotina. rotina, a questão das redes sociais, mas é um meio, né, que os pacientes podem te encontrar, né? E Sim. futuros pacientes também. Fiquei muito feliz, né? Consegui aprender bastante. Tem algo assim que você quer deixar para a família, para o aluno, né? Que vai nos escutar sobre essa área, para a gente conseguir finalizar, porque foi muito bom. Então, para os alunos, eu tenho sempre a dizer que não desistam. Uhum. Muita gente vai falar que é furada, que não dá dinheiro, é uma área que você vai ter que remar muito, que a criança bate, que a criança morde. Mas é uma coisa que é gratificante. E quando você vê a criança evoluindo no processo, você vê que o seu trabalho está sendo falado. Isso acho que gera muita expectativa na família e é uma busca por um fôlego, que essa família já está tão transtornada Sim, que isso se paga. sim. Uhum. Eu acredito que isso se paga. Com certeza. Para os pais, é nunca desistir. Uhum. Então, a ideia de que meu filho não come, isso pode ser uma fase. Sim. Isso você não pode estimular, você tem que ser a última pessoa a ficar desestimulada com o Uhum. tratamento e tudo mais. Independente se é uma criança dentro do espectro ou não, qualquer criança, você tem sempre que ser a única pessoa e a primeira pessoa a acreditar nela, antes que a própria criança não acredite. Aham. Então a própria criança às vezes vai falar para você, mas eu sou gordinho. Não tem problema, mas você tem que visualizar ela sendo uma criança magra, saudável, que corre, que Aham. pula. Você nunca pode externar, não, realmente, você está acima do peso. Uhum. Isso você atrapalha muito a criança psicologicamente. Sim. Então, são os casos que a gente vê hoje em dia de suicídio, de obesidade, isso tudo tem muita relação com a infância. Sim. Então, Uhum. o pai e a mãe têm sempre que alçar voos para essa criança. Nossa, muito, muito bonito. E eu acredito que o papel da equipe, né, E o papel da equipe. multidisciplinar. Porque pensando nos pais também, se às vezes eles não estão conseguindo, às vezes, conduzir, até mesmo, né, essas falas, esse comportamento, é buscar profissionais que consigam te auxiliar. Isso. E hoje em dia a gente já tem terapia para uma diversa gama Aham. de problemas e tudo mais. Seria, por exemplo, a gente tem a rede de apoio para pais. Então, olha, eu não consigo lidar com o meu filho, tem Aham. aquele problema de luto e tudo mais ali. Sim. Então, isso pode ser uma ideia de, para você não errar, vocês procuram a terapia para saber ajudar o filho de vocês. Uhum. Então, é nunca desistir da criança. Porque vai colher Vai resultados, colher né? No resultado. curto, médio e no longo prazo. Gustavo, fiquei muito feliz. Nossa, Obrigado. acrescentou muito. Como eu falei, deu para entender muito e visualizar como é a área, e como que isso impacta, né? Tanto, né, no dia a dia das famílias, né? E como que é, né? De um modo geral. Muito obrigada. Fiquei muito feliz Nada. você ter aceito o convite e que, né? Você tenha, né, uma jornada muito incrível aí pela frente. Com certeza, né? Que você volte Igualmente, aí. igualmente. Pode deixar chamando. E tem bastante gente para vir daí. Tem Com bastante gente lá da certeza, muita turma. gente atuando também. Em breve a gente vai ter novos convidados aí. Isso aí. E mais uma vez, muito obrigada. Nada, eu que agradeço.